Bem-vindo a mais um episódio do nosso canal Gestão com Deus e hoje eu quero falar com você sobre a sua missão enquanto empresário, que não é só ganhar um monte de dinheiro, tá bom? Na verdade, essa vai ser só uma consequência se fizer parte do seu ministério, mas você já vai entender sobre isso. Mas antes, se você não viu os outros vídeos, eu acho interessante que você veja, até talvez antes de ver esse, porque tem todo um contexto aqui até a gente chegar nessa parte sobre liderança, conceito do trabalho. Então, se você ainda não assistiu, você pode assistir agora ou depois desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever, porque assim você não perde os próximos e vai acompanhando aqui a sequência que eu espero que esteja edificando a sua vida. Pronto, olha, as nossas ações no mundo e dentro da empresa, enquanto empresários, são como, eu costumo dizer que elas são como vírus. Pensa na pandemia, né? A gente tinha uma pessoa doente, essa pessoa doente contaminava mais 5, essa 5 contaminava mais 50 e assim aquilo se espalhou muito rápido. Então, quando você toma uma ação que é negativa, você não sabe até onde esse vírus negativo vai alcançar. Pode ser que ele ecoe por anos, décadas, né? E até talvez indefinidamente na vida das pessoas por tabela. Por exemplo, se você está no trânsito e você buzina no ouvido de alguém que fez alguma coisa que você achou que é inadmissível, apesar da gente fazer um monte de coisas que as pessoas acham inadmissíveis também. E aí você buzinou no ouvido daquele cara, e aquele cara chegou em casa e ele estava um pouquinho mais estressado com a esposa dele. E aí ele falou de uma maneira um pouco mais ríspida com a esposa. Ao falar de uma maneira um pouco mais ríspida com a esposa, sem perceber, na maioria das vezes, a esposa fez o quê? Reagiu. E naquela reação o marido falou, opa, essa mulher tá brava comigo hoje. E de repente começa-se uma briga, um querendo sobrepor ao outro, né, com base na arrogância, né, um querendo ser melhor do que o outro, né, tentando entender menos o outro e querendo justificar mais a si mesmo. E de repente aquela briga recai nos filhos e aquilo pode gerar até uma separação. E daquilo, aquela mulher vai conversar com as amigas e vai reclamar do casamento, e daquela reclamação, às vezes ela já contamina o casamento da outra pessoa. E olha só como tudo começou a partir de uma buzinada que você deu. Então as coisas pequenas que a gente faz negativas, elas ecoam indefinidamente, a gente não sabe até onde elas vão chegar. Por outro lado, as coisas boas que você faz também podem ecoar indefinidamente. Então, quando você, por exemplo, está no semáforo e você ajuda alguém que está precisando muito, aquela pessoa sai dali com uma esperança renovada e talvez ela possa até chegar em casa e tratar a família dela um pouco melhor, ou uma coisa que ela deveria fazer, que às vezes estava segurando por falta de esperança, agora ela já fala, não, eu vou tentar, eu vou arriscar isso aqui, eu vou tentar esse negócio novo, eu vou tentar vender isso. Então, ou seja, você desperta ou você renova a esperança daquela pessoa. Então, e você não sabe até onde aquilo vai, aquilo pode transformar uma família. Uma coisa que você faz para uma pessoa pode transformar uma família. Se você já tentou ajudar pessoas o suficiente, já deve ter recebido feedbacks do tipo, sabe aquela pequena coisinha que você me falou aquele dia? Aquilo mudou as coisas para mim. Então você nunca sabe até onde a sua bondade, os atos de bondade que você praticar podem chegar. Então, a gente tem que ser, por um lado, bloquear o vírus negativo. Por outro lado, nós temos que espalhar de maneira viral as coisas boas que Deus nos ensinou. Mas existe um terceiro ponto aí, que já viu aquele escudo da fé? Sempre me vem à cabeça aquele escudo da fé quando eu falo desse assunto, que quando o vírus negativo está sendo espalhado, o nosso papel enquanto cristãos é de, em primeiro lugar, bloquear o vírus negativo. Bateu na gente, eu não vou passar ele para frente. E como é que eu faço para uma pessoa ter me tratado mal e eu não passar aquele vírus negativo para frente? Através da humildade. Porque se eu me julgo melhor do que aquela pessoa, é por isso que eu fico irritado com uma pessoa que me trata mal. Porque eu penso, quem você pensa que é para falar assim comigo? Ou seja, você é menor, eu sou maior e você não pode falar assim comigo porque eu sou maior do que você. Se você tiver a humildade de saber que todos nós somos miseráveis, e é assim que Jesus nos ensinou, e veja só como tudo isso faz sentido, eu vou olhar para aquela situação com humildade, eu vou pensar, talvez aquele cara estava tendo um momento difícil, tá numa situação difícil, então eu não vou passar isso aqui para frente. Com humildade eu vou perdoar, liberar o perdão, eu vou chegar em casa com a felicidade de Jesus, com a leveza de Jesus, eu não vou levar isso para minha casa. Então a primeira coisa eu vou bloquear o que eu receber de negativo. Mas tem um segundo que quando Jesus fala que quem não ajunta, espalha, né? Então quem não está com ele, está contra ele. Por isso, além de bloquear aquilo que chega até você, você tem que também devolver coisas boas. Então, você semeia coisas boas
certo? Proativamente, mas o impacto é ainda maior quando você recebe uma coisa ruim e devolve uma coisa boa. Esse contra-ataque é como se fosse um trampolim, aquilo te empurra e de repente ele volta com toda a força, com uma força muito maior do que iria se você simplesmente disparasse coisas boas, né? Iniciasse coisas boas. Então, devolver com o bem aquilo que você recebeu com o mal, exatamente como Jesus ensinou, gera um impacto ainda muito maior do que simplesmente fazer coisas boas. Então, tudo que Jesus nos ensinou foi muito sábio e faz todo sentido. E a gente acaba aqui, enquanto cristãos, sendo como se fossem, como se nós fôssemos o filtro do mundo, né? O sal da terra, né? Porque as coisas ruins que o Satanás dissemina param em nós e elas não são disseminadas. E quando a gente devolve coisas boas, é como se os anticorpos estivessem vencendo os vírus. Então, nós precisamos ser esse sal da terra, nós precisamos ser esse filtro da terra. Tá? E como que isso se aplica no contexto dos negócios? Você, como empresário, vai ter diversas situações em que você vai ter que abrir mão da prosperidade da perspectiva do mundo para alcançar a prosperidade da perspectiva do reino. Ou seja, algumas vezes, algum fornecedor vai te causar algum dano, não vai te pagar, ou não vai entregar o que você pagou. E nesse momento é o momento mais difícil, porque você não pode, a partir do momento que aquele fornecedor te trouxe uma coisa ruim, você não pode responder com outra coisa ruim. Quando você, por exemplo, processa um fornecedor que não te pagou, é justo? É justo. Mas se aquele fornecedor não te pagou, ele não acha que fez errado. Ou então ele sabe que fez errado, mas ele não acha que aquilo é passível de punição. Ele tem as justificativas dele. Se você conversar com ele, ele fala, olha, mas eu não tenho dinheiro, mas eu também recebi um calote, mas é muito difícil prosperar no Brasil, mas o mundo é dos espertos. Ele tem um conjunto de argumentos que ele acha que é justo aquilo que ele fez. Aquelas pessoas que não são cristãs, elas não têm essa noção de, não, mas eu preciso ter humildade, eu preciso reconhecer as minhas misérias. Não, eles acham que estão fazendo certo quando fazem esse tipo de coisa, ou acham que mesmo fazendo errado, aquilo é justo, é justificável, porque ele tem uma infância difícil, porque isso, porque aquilo. Quando você processa de volta um fornecedor, quando você processa um funcionário que passou pela sua empresa e às vezes te deu um prejuízo, o que você está fazendo? Você está pegando o mal que ele te fez e está devolvendo com o mal. Você não bloqueou a maldade, né, que você recebeu, e mesmo que você não tenha levado aquilo para sua família de alguma forma, você está devolvendo o quê? Maldade. Então, você está simplesmente fazendo o vírus negativo circular. E isso muitas vezes significa vencer esse vírus, vencer esse tipo de situação, bloquear esse vírus negativo, muitas vezes significa abrir mão do dinheiro, abrir mão do que é justo, da perspectiva da terra. Por acaso foi justo que Jesus tenha morrido na cruz por pessoas pecadoras? Não foi justo da perspectiva da terra, mas existia uma missão para aquilo. Por isso que eu comecei o vídeo dizendo que a sua missão não é ganhar dinheiro, a sua missão é parar esse vírus, para poder evangelizar e ganhar mais almas. No final das contas, o que vale? O que você semeia no reino, que você ganha dinheiro, gasta dinheiro, ganha dinheiro, gasta dinheiro. Já parou para pensar que o carro que hoje para você é uma velharia, vamos supor que você compre aí um Volvo de 2005, talvez para você é um carro velho, mas em 2005 ele era o melhor carro da altura, era o melhor carro da época. Então hoje você usa o melhor carro de 2005. Então olha só, isso não tem fim para a quantidade de coisas que você pode comprar. Você pode hoje estar andando numa Ferrari, daqui 5 anos vai ter um outro carro muito melhor do que a Ferrari, e a sua Ferrari vai ser só mais um carro usado. Então, não há limite para as coisas que você possa comprar para que geram satisfações momentâneas. Mas aquilo que você planta no reino, isso gera felicidade eterna, isso gera galardão, isso gera pontos com Deus. Então, o seu negócio, ele é o seu ministério, e você precisa tratar o seu negócio com as prioridades do reino. Na maioria das vezes, isso envolve abrir mão de dinheiro. E muitas vezes eu já tive que abrir mão de dinheiro para garantir que as pessoas que me fizeram mal fossem evangelizadas. Existiu um caso, Jesus fala o seguinte: antes de você deixar a sua oferta no altar, se você tem alguma coisa, ou se alguém tem alguma coisa do que te acusar, é melhor que você vá lá. Se você tem uma contenda, alguma coisa com seu irmão, é melhor que você vá lá e resolva. E ele diz, quando você estiver caminhando para o juiz, é melhor que você se reconcilie com o seu irmão naquela caminhada, porque se você chegar até o juiz e você for condenado, você com certeza vai ter que pagar a sua dívida. Então olha só, eu tenho uma frase para mim que é o seguinte: eu prefiro não ter nada do que ser acusado. Então, ou seja, eu cometo pecados, esses pecados, eu preciso vencer esses pecados, todos cometem pecados.
pecados. Jesus disse que com a mesma medida que você for julgado, que você julgar, você será julgado. Agora imagina se eu não tenho ninguém que me acuse. Se eu não tenho ninguém que me acuse, eu não vou ter julgamento. Se eu não tiver julgamento, eu não vou ser condenado. Então, se eu me preocupo mais em não ter do que ser acusado, mesmo que eu esteja certo, eu sequer precisarei passar pelo julgamento. Então, em muitos casos já aconteceu, eu tenho meus contratos, meus acordos, mas eu nunca fiz nenhum tipo de execução de contrato. Eu nunca processei ninguém e falei assim, isso aqui eu estava no contrato e você não cumpriu. O que eu faço? Eu faço como Jesus falou, eu sacudo a poeira dos pés, eu dou a outra face, ou seja, eu viro e vou embora, porque essa outra face ela tem vários significados, né? Outra face de você não vai reagir, outra face de mostrar outro jeito e outra face de virar e ir embora, né? Então, eu dou outra face, sacudo a poeira dos pés e deixo que Deus julgue. Deus diz, a vingança é minha. Então, eu não quero ter nada do que ser acusado. Se a pessoa acha que é justo ela não me pagar ou não cumpriu o acordo, eu viro as costas e vou embora. E aí Deus provê o próximo contrato. Eu não preciso me preocupar com aquilo. Então, o que você faz de positivo na sua empresa ecoa indefinidamente. E você como líder, o próximo episódio vai ser justamente sobre o poder de voz de pessoas com dinheiro, de empreendedores de sucesso, ou seja, que ganharam dinheiro, porque é isso que é sucesso da perspectiva do mundo. Se você é um empreendedor de sucesso, seja um sucessinho local, uma sucessão nacional, um grande sucesso global, o que você fala tem muito poder, o que você faz evangeliza. Então você tem que ter muito cuidado, e é isso que nós vamos falar no próximo vídeo. Por isso, não se esqueça de já se inscrever aí no canal, porque para você não perder esse próximo vídeo onde nós vamos falar sobre isso. Mas, ou seja, a sua empresa ela é o seu ministério, a sua missão não é ganhar dinheiro. E quando você começar a se esquecer disso, que você estiver tão envolvido ali no problema, que você começar a se esquecer e começar a ficar bravo com o fornecedor, com o funcionário, que às vezes está ali, não está fazendo o trabalho adequado, lê a Bíblia. Porque quando você lê a Bíblia, você olha de perspectiva e você percebe que aquilo é só um pequeno problema, mas que para resolver a grande missão, que é o que Deus tem para nós, você precisa dar um passo atrás, olhar para o todo e falar, isso é só um pequeno problema, não é um grande problema. Se eu vejo esse problema de perto, ele parece grande para mim, mas se eu vejo o problema de longe, a gente vai perceber que ele é pequeno. E como que eu olho o problema de longe? Lendo a palavra e lembrando que a missão de Deus ela é muito maior do que aquele pequeno problema e que Deus vai prover. Deus vai cuidar se você também cuidar das coisas de Deus. Então, o vídeo de hoje foi sobre isso. Se você gostou, não se esqueça de comentar, deixar o seu like, para que outras pessoas também possam receber essa palavra. Compartilhe com seus amigos. Se você tem dúvidas, comentários, perguntas, deixe nos comentários aqui do vídeo. E não se esqueça de inscrever, porque o próximo vídeo vai ser sobre o poder da sua palavra enquanto empreendedor, no meio empresarial, no meio dos negócios, enquanto cristão.